Gente, comprar um docinho aqui, mais uma balinha, né? Um chocolatinho temos que ter. O que nós vamos comprar? Um amendoim é boa, bis. Bis é bom, né, gente? Temos que comer bis. Barra de chocolate, temos que ter. Chocolate. Salgadinho, gente. Salgadinho, esse aqui é o meu preferido, como todo dia. Milka é diferenciado, né, galera? Uma bolachinha passatempo. Brigadeiro. Esse outro aqui. Do que você tem se alimentado? Uma vez eu ouvi a frase de um médico falando: você é o que você se alimenta. Mas eu não quero falar a respeito de alimento natural, mas eu quero perguntar para ti, do que você tem alimentado o seu coração e a sua alma? Nós temos 5 sentidos, a nossa boca, paladar, alimenta o nosso corpo, mas os nossos olhos e os nossos ouvidos são que alimentam a nossa alma. Nesse episódio do Guarde a Palavra, eu converso contigo a respeito de alimentos que são destrutivos para a alma e para o coração. Fique comigo e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Passando aqui para mais um episódio muito especial do Guarde a Palavra. E a propósito, quero agradecer você que tem se conectado comigo aqui pelo meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, ative o sino de notificações e ajude a espalhar essas palavras que com certeza estão abençoando já muita gente e vão abençoar muito mais. Gente, no episódio de hoje eu quero conversar contigo, eu quero começar fazendo uma pergunta para você. A minha pergunta é: do que você tem se alimentado? Nunca me esqueço, quando eu era ainda adolescente, uma vez eu fui ao médico com a minha mãe, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele falou: você é aquilo que você se alimenta. Porque, obviamente, a saúde do nosso corpo tem a ver, gente, com os alimentos que a gente ingere. Mas nesse vídeo eu não vou estar falando para você a respeito de alimentos naturais, mas eu vou estar falando a respeito de alimentos para o nosso coração, para nossa alma, para o nosso espírito. Porque da mesma maneira, gente, que os alimentos que a gente come influenciam na saúde do nosso corpo, aquilo que a gente alimenta, o nosso espírito e a nossa alma, também influenciam na saúde do nosso coração. Gente, então eu quero que você se conecte com algo agora. Basicamente, nós somos movidos por 5 sentidos. Nós temos a nossa visão, nós temos a nossa audição, nós temos a nossa boca, que é o paladar, nós temos o nosso olfato, que é o nosso cheiro, o nariz, e nós temos o nosso tato. Esses são os 5 sentidos o qual nós nos movemos. Quando a gente está falando de alimentar o nosso corpo, nós estamos usando o sentido do paladar, ou seja, a nossa boca. Sempre que a gente vai ingerir alimentos, ou seja, alimentar o nosso corpo físico, nós usamos a boca. A propósito, não vê ninguém dizendo: vou comer um churrasco pelo pé, ou vou comer um churrasco pela cabeça. Não, a gente usa a nossa boca. Esse é o sentido que a gente usa para alimentar o nosso corpo físico. Porém, conecte-se agora comigo aqui. Quando nós vamos alimentar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, nós usamos outros 2 sentidos, que são os olhos e a audição. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. São como uma porta de entrada que a gente alimenta o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito. E sobre esses 2 sentidos, gente, eu quero focar hoje a nossa mensagem. Primeiro eu quero falar a respeito dos olhos. Eu quero estudar contigo, gente, palavras incríveis que Jesus fala no livro de Mateus, capítulo 6, no verso 22. Acompanhe comigo. Jesus, ele diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vós são trevas, que tremendas trevas serão. Uau! O que será que Jesus está tentando falar a respeito dessas palavras? Eu quero estudar junto contigo isso hoje. Quando Jesus fala que os olhos são a lâmpada do corpo, Jesus estava dizendo como se os olhos fossem uma porta de entrada. Um local, gente, onde a gente pode entrar coisas no nosso coração através dos nossos olhos. Existe um ditado bastante conhecido que diz: os olhos são a janela da alma. Provavelmente você já ouviu falar desse ditado. E o que isso quer dizer, gente? Que através dos nossos olhos, isso é uma janela, ou seja, um lugar onde pode entrar coisas na nossa vida. E Jesus continua dizendo: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo também será cheio de luz. Porque é óbvio, gente, se os nossos olhos funcionam como uma janela, ou seja, uma entrada de coisas na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, em algum momento, aquilo que está dentro de nós vai se externar
para fora. Ele fala, o seu corpo será cheio de luz, porque o nosso corpo, a gente fala a respeito das nossas atitudes, e as nossas atitudes, a gente expressam uma continuação do nosso coração, de quem realmente nós somos aqui dentro, da nossa alma, no nosso espírito. E se tem coisas boas aqui, gente, isso refere-se ao quê? À luz, a um lugar de transparência, um lugar de pureza, um lugar de boas atitudes, porque a propósito, gente, ninguém faz coisas erradas à luz do dia. Normalmente, as coisas erradas têm a ver com trevas. Então, gente, essa é a metáfora o qual Jesus está usando. Ele está falando a respeito dessa janela que existe nos nossos olhos e como isso alimenta o nosso coração para coisas que vão sair da nossa vida. Talvez, gente, a parte mais interessante seja o verso 23, que Jesus ele fala assim, portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Essa palavra luz, o qual Jesus fala, se a luz que está dentro de vocês, essa palavra luz, a gente traduzindo do hebraico, é como se fosse a nossa mente, o nosso intelecto, aquilo que a gente carrega dentro de nós. E Jesus está dizendo, se essa luz, ou seja, a sua mente, o teu intelecto, aquilo que você alimenta no seu coração, isso for trevas, que tremendas trevas serão. Porque, obviamente, gente, você vai externar através de atitudes, coisas ruins, trevas que estão no teu coração. Por quê? Porque você deixou entrar através da janela dos seus olhos. Agora, a parte prática, gente, a respeito disso, é a gente cuidar o que os nossos olhos veem. A gente vive, gente, numa geração, numa cultura que é muito fácil a gente ter acesso a tudo. E a gente é uma geração muito visual. E os olhos, gente, são uma porta de entrada, uma janela muito forte de alimento para o nosso coração. Então vamos pensar assim, todo mundo, gente, gosta de ver bons seriados, de ver bons filmes. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Existem alguns tipos de seriados que eu e você, como cristãos, discípulos de Jesus, se a gente quer alimentar o nosso coração, o nosso espírito de forma saudável, cara, a gente não vai poder ver. Por quê, gente? Porque quando você está assistindo algo, você está gerando um padrão pra dentro da sua vida. Eu fiz uma caixinha de perguntas na minha rede social, eu perguntei, gente, recomendem um seriado muito top. A maioria da galera me recomendou um seriado chamado Game of Thrones. Galera, e realmente, quando eu fui ver a nota avaliativa dele, cara, era muito alto, a nota era muito boa. Gente, quando eu comecei a ver o primeiro capítulo, o segundo capítulo, cara, tinha muita, mas muita cena de pornografia. E o seriado realmente era muito interessante, mas tinha tanta pornografia, cara, no seriado, pelo menos nos primeiros episódios, os primeiros dois, que eu tive que desistir, galera, de ver. Por quê? Porque isso é uma porta de entrada. Então, às vezes, gente, eu tô tentando vencer no meu relacionamento com Deus, viver uma vida de pureza, mas eu tô deixando com que os meus olhos se alimentem o meu coração, gente, de coisas erradas. Ou seja, eu não posso alimentar-me dessa maneira. Então, a gente tem que ter muito cuidado a respeito daquilo que você tá vendo. Porque o que você tá vendo, lembre, tá entrando pro teu coração. Aí você tá vendo um seriadinho e você acha que não tem nada de mais nisso, porém o padrão de sexualidade é totalmente invertido com a palavra de Deus, e o rapazinho tem um outro namorado e a menina tem uma outra namorada. E o que a palavra de Deus fala sobre isso? E se a gente deixa isso alimentar no nosso coração, gente, sem a gente perceber, galera, isso vai quebrando os padrões verdadeiros, a luz da palavra de Deus no nosso coração. Um outro exemplo, gente, é a rede social. A rede social é maravilhosa, é muito legal e pode ser uma ótima ferramenta, mas pode ser uma grande armadilha também. Se você não usar de maneira correta, talvez você, como homem, está me assistindo, você seguir um monte de meninas lá que postam fotos seminus, é óbvio, gente, isso vai alimentar o teu coração, a tua alma, despertar, gente, pecados dentro da sua vida. Isso não vai fazer bem para você, vai levar você para longe de Deus. A sua mente, gente, vai se deturpar com coisas que não são santas, que não são puras. Se você passar tempo demasiado na rede social, em vez de você alimentar o seu espírito com coisas boas, talvez você vai estar acumulando, gente, um monte de lixo ali que não acrescenta nada, e em algum momento, gente, lembra que eu falei para você, aquilo que tá dentro vem pra fora. Enfim, gente, os olhos são uma porta de entrada muito forte na nossa vida, que a gente tem que cuidar. O que a gente vê. A propósito, gente, aquilo que a gente vê, a gente tá deixando entrar no nosso coração. E o nosso coração, gente, ele pode se tornar em luz ou em trevas, como Jesus falou. E o segundo sentido, gente, são nossos ouvidos. Aquilo que a gente ouve também é porta de entrada para nossa vida. Em Romanos capítulo 10, verso 17, o apóstolo Paulo diz: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem da palavra de Deus. Conecte comigo, a fé vem por ouvir. Agora, se coisas boas, gente, vêm pelo ouvir, também coisas más podem vir por ouvir. Se fé genuína é gerada no meu coração por ouvir, também, gente, talvez fé em outras coisas, crenças, mentalidades erradas também vêm na nossa vida através de ouvir, porque os ouvidos também, gente, são como uma porta que tem acesso ao nosso coração. Então, quando a gente pensa sobre ouvir, gente, deixa eu perguntar para você, que tipo de música você está ouvindo?
Talvez você tá ouvindo música, gente, que você acha que é inofensiva, mas se você vai parar pra pensar na letra, cara, isso tá botando lixo pra dentro de você. Talvez, gente, tem coisas que você ouvisse soaria agressivo, mas dentro de uma música parece que isso ameniza, e eu quero mostrar pra você. Então, por exemplo, gente, tem uma música que ela viralizou agora e um monte de artista dançando, cantando, a galera fazendo vídeo na rede social. Eu quero que você preste atenção na letra, que a galera não para pra pensar. Vamos lá. Ouve, galera, aí. Cara, eu não sei se você consegue perceber, a música tem um apelo sexual muito grande. E para você que é um cristão, um discípulo de Jesus, você começa a se alimentar disso e isso começa a deturpar padrões de pureza sexual na nossa vida. E daqui a pouco, cara, a nossa mente tá totalmente intoxicada por essas coisas e você quer caminhar em pureza, em santidade, em relacionamento de amor com uma pessoa. Cara, mas esse lixo que vai entrando no nosso coração, gente, vai deturpando esses padrões de Deus no nosso coração, através, gente, daquilo que a gente escuta, da música. Quando eu ouço esse tipo de música, cara, pra mim isso aqui é um padrão deturpado a respeito de pureza e santidade. Em relação à mulher, cara, a mulher aqui é tratada como um objeto sexual, não como alguém que tá tendo uma relação de carinho, de amor sexual, mas o que é? Toma, mano, é um objeto sexual, não tem amor. Então, galera, quando você para pra pensar nisso, às vezes a gente tá se alimentando de música, mas é uma trend que viralizou, e tá a galera tomando, pelo amor de Deus, cara. Entende? A gente tem que ter discernimento, cara, pra entender que o que a gente escuta é uma porta de entrada pro nosso coração. E se o nosso coração, a gente tem trevas, tem lixo ali, com certeza, cara, isso vai contaminar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso coração. Gente, outro tipo de música culturalmente que é muito forte aqui no nosso Brasil é música sertaneja. E nada contra um estilo, gente. Acredito que todos os estilos são maravilhosos. Mas a questão, gente, é a letra e a inspiração da onde vai levar algo. Então conecta isso aqui no outro tipo de letra que a galera ouve e não se dá conta. Cara, apologia a bebedeira, mano. Olha a letra, galera. Em outras palavras, galera, aquilo que a gente vai ouvindo vai entrando pro nosso coração. Então você começa a ouvir, gente, a respeito de bebida, a respeito de desilusão amorosa, e você começa a trazer isso, cara, pra dentro da sua vida. Então lembre, gente, aquilo que a gente ouve, a gente traz pra dentro do nosso coração. Muito importante, gente, é você cuidar aquilo que você ouve, através de músicas, através de outras pessoas, porque os ouvidos também são uma porta de entrada. Às vezes, gente, tem um monte de gente, cara, ruinzaço na alma, no coração e não sabe por quê. Deixa eu falar pra você, gente, aquilo que você tá alimentando, comida que você tá botando pra dentro do seu coração, vai determinar a saúde do teu espírito, teu relacionamento com Deus e da sua alma. Eu quero encerrar, gente, esse vídeo falando de a gente se alimentar da palavra de Deus, se alimentar de coisas boas que vão animar, que vão fortalecer a nossa fé e a nossa alma. Em João capítulo 6, verso 35, olha o que Jesus fala. E Jesus lhe diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Gente, Jesus é um pão, ou seja, é um alimento. Quando você se alimenta de Jesus na sua vida, isso vai matar a sua fome, isso vai matar a sua sede, e com certeza, gente, a presença de Deus dentro de você, coisas boas vão jorrar da sua vida também. Quando você se alimenta de Jesus, gente, com certeza, você vai estar com o teu coração, gente, saudável, o teu coração vai florescer na presença de Deus. Eu gosto desse texto aqui de Jeremias capítulo 15, 16. Olha o que o profeta nos diz: as suas palavras são para mim alimento e elas enchem o meu coração de alegria. Sempre que você se alimenta, gente, da palavra de Deus, teu coração é repleto por alegria. Jesus falou em Mateus 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você lê, gente, a Bíblia, isso é alimento para você. Você está alimentando o teu espírito. Quando você está orando, isso é alimento para você. Quando você está buscando a Deus, você está adorando, gente, isso vai fortalecendo o seu espírito, a sua alma, o seu coração, onde você é capaz de vencer o pecado, você é capaz de vencer a tentação, você é capaz, gente, de manter firme a sua fé, manter o seu coração alegre. Por quê? Aquilo que você alimenta determina
quem você será. Gente, nessa reta final, eu quero ler para você aqui Romanos capítulo 8, verso 5. O apóstolo Paulo nos diz aqui que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Ou seja, gente, se você alimentar o seu espírito, você cogitar das coisas do Espírito, você ler a palavra de Deus, você orar, você adorar, você alimentar a sua alma com a presença de Deus, você vai estar se inclinando, gente, a ter vida e paz. Mas ele diz, quem se inclina para as coisas da carne, cogita das coisas da carne, onde gera morte. Muitas vezes, gente, a gente não sabe, porque a gente está aqui por dentro tão bagunçado. Deixa eu falar para você, gente, aquilo que você alimenta é aquilo que você se torna. Eu quero animar você, gente, a quem sabe fazer uma reciclagem naquilo que você tem visto e naquilo que você tem ouvido. E você começar a gente se alimentar da palavra de Deus. Pois com certeza, gente, eu tenho certeza que se você se alimentar bem, você vai vencer muitas batalhas no seu coração, na sua vida, e você vai estar fortalecendo teu relacionamento com Deus. Não se alimente, gente, com besteira. E bora, gente, alimentar o nosso espírito, porque com certeza Deus tem coisas maravilhosas para nossa vida. A gente é o que a gente se alimenta, que a gente possa se alimentar muito da presença de Deus e da sua palavra. Deus abençoe muito você, gente. A gente se vê por aqui.